Fala, galera, tudo bem com vocês? Eu sou a Jaque Eu sou a Paula e esse é o America Cast. e eu já quero convidar você para ir lá assistir o episódio que saiu na semana passada. Nossa apresentadora Jaque contou um pouquinho aí da sua história, né, com adoção do bem, a gestação com a Elise, todos os milagres que ela viveu aí da parte de Deus. Isso mesmo. Compartilha, pessoal, compartilha com quem você conhece que tem o desejo de adotar, quem tem dificuldade de engravidar, quem não tem o desejo de adotar, porque de repente Deus vai lá e coloca essa sementinha da adoção lá no coração dela. É isso aí. E a nossa convidada dessa semana, ela vem compartilhar um pouquinho conosco a sua história durante a gestação, os desafios, alegrias, os prazeres, o positivo. Então, assim, é uma história gigante e muito linda que ela veio compartilhar. Isso aí. Ela é casada há 15 anos, mãe de duas crianças, um bebê que está no céu, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso. E é a Patrícia. Seja bem-vinda, Paty! Obrigada. Obrigada. Ela falando já do que tá no céu, já dá vontade, Já né? emociona, né? É, bastante. Bastante. Eu sempre tive o sonho de ser mãe de 3. E você? Porque a minha mãe é mãe de 3 e eu falei que eu queria seguir o exemplo dela. Sim. E quando eu tive, né, eu me casei, eu e o William, né? A gente é casado faz 15 anos. A gente namorou durante 2 anos, né? 1 ano de namoro, 1 ano de noivado. E eu falei pra ele, primeira coisa que eu falei, você quer ter filho? Porque eu tenho vontade, eu venho de uma família muito grande, tios, né? E primos, e sempre ali, né? Cuidando dos priminhos. E eu queria ter os meus. Sim. E aí ele falou assim, mas mais pra frente. E você tinha quantos anos quando vocês casaram, Paty? Eu me casei já um pouco tarde, Ah, né? Me casei um pouco tarde. A minha história com o William é bem engraçada, né? Porque o William, ele é 7 anos mais novo que eu. Então, assim, quando Deus quer as coisas pra gente, não tem pra onde correr. sim. Eu orava muito a Deus que eu queria casar e o meu casar para sempre. E a única coisa que eu pedia, eu falava, Deus, eu quero o marido dos olhos verdes. Eu quero o marido dos olhos verdes. E aí, quando o William apareceu, aí, né, ele entrou pra nossa equipe de teatro, e aí ele começou a andar junto comigo, junto com a equipe, e a gente foi, né, encurtando os laços ali. E aí, Os por ele... amigos, os amigos, é os amigos sempre, né? Então. E aí eu olhava e falava assim, mas Deus, ele é 7 anos mais novo que eu sempre achei lindo, né, e tal. Aí eu falei assim, 7 anos mais novo que eu falava assim, Senhor, afasta de mim esse cálice, não é pra mim, não é pra mim. Mas parece que quanto mais eu orava pra falar, Deus, não é, parece que mais era, né? Mas você sentia. E aí a gente começou, e eu sempre fui assim, muito nessa parte, assim, fui tradicional, nunca fui atirada. Eu falava, Deus, o cara que for aquele que o senhor tem pra mim vai ter que chegar em mim, porque senão eu vou morrer solteira. Porque eu nunca que eu vou chegar, né? E realmente, o William chegou, o William conversou comigo, e aí a gente teve essa conversa. Sobre E eu falei para filhos. ele, e eu falei assim, sobre filhos, só que eu falei para ele, falava pra Deus, ele não vai me chegar pedindo namoro, eu quero que me peça em casamento. E o William falou, eu quero namorar, mas eu quero namorar pra casar. Você está disposta a casar? Gente, E assim, que legal! aí naquela hora eu falei, Deus, como que eu não vou falar assim, né? E aí eu perguntei pra ele se ele queria ter filhos. Ele falou, eu quero. E como ele era um pouco, né, mais novo que eu, ele falou, um pouco mais pra frente? Eu falei, não, a gente espera. E aí a gente se casou. E eu tomava, né, anticoncepcional, tudo certinho, bonitinho. E quando fez mais ou menos 1 ano e pouquinho que eu havia me casado, eu engravidei, tomando remédio. Ah, foi rápido! Eu ia perguntar assim, vocês planejaram isso? Não, tipo, agora é a hora, vou engravidar. Não. Vou parar de tomar. Ou não, tava tomando Não, e eu tava aconteceu. tomando tudo direitinho, né? No médico, acompanhando tudo certinho, tomando anticoncepcional. Porque, assim, a minha ideia era estar casada pelo menos há 2 anos, depois engravidar, para quando o bebê nascer a gente ter pelo menos 3 anos. Sim. Por conta da idade também, né? Aham. Por conta da minha idade. E aí, 1 ano e pouquinho de casado, aí a gente viu que tinha um bebê. Né? Tinha um bebê. E assim, quando eu descobri, era novembro, daí a gente fez, né, os primeiros exames, aí já ainda não dava para ouvir o coração do bebê.
E aí veio aquela questão, né, final do ano, os médicos, todo mundo de férias, né, aquele esquema todo. E eu fui me mudar de casa. E a minha mãe e meu pai ajudando, minha irmã, e eles não deixavam eu pegar nem um copo para poder, né, porque estava no início da Aham. gravidez e tal. E aí eu tive que procurar o médico porque eu tive um sangramento. Cheguei lá, falaram, não, tá tudo tranquilo, tudo certo, né, tudo certinho. Aí durante essa mudança, eu lembro até hoje, 8 de janeiro, eu tava nesse processo de mudança e eu comecei a ter sangramento, mamãe tava junto comigo, ela falou, não, a gente vai pro hospital agora. E a minha mãe já foi indo e foi orando, falando, Deus, que quando chegar lá, eu falei, mãe, vou mandar eu voltar embora, como foi da outra vez. Falar que tá tudo certo, que eu preciso esperar meu médico voltar de férias pra... Eles não chegaram a fazer exame nenhum da Aí, primeira vez? não. Só Só falaram que tava tudo certo, que podia acontecer, né? Assim, não fizeram o ultrassom, né? Fizeram um exame de toque, né? É um exame horrível de fazer. E aí, dessa vez, a mãe foi comigo e a mãe falou assim para Deus, orando, né? Que, não, você vai ver. Deus vai colocar um anjo para te atender e você vai dar tudo certo. E realmente, né? Cheguei lá, fui atendido por um médico muito legal, muito assim, né? E ele foi me acalmando e a minha mãe do meu lado, porque o William e meu pai estavam lá no processo de mudança. E aí o médico falou assim, não, eu vou pedir um ultrassom, vamos fazer um ultrassom. E na hora que foi fazer o ultrassom, a gente recebeu a notícia que o coração do bebê não estava batendo. Eu já estava entrando aí na 11ª semana, mais ou menos. Nossa, Porque, já assim, tava... já estava adiantado, porque com a primeira vez que eu fui, não dava para ouvir o coração. E depois coincidiu com as férias dos médicos, Sim. né? E, assim, foi uma experiência, né? Assim, vou dizer, né? Hoje eu vou fazer... Pode falar a idade? Pode, Hoje eu vou pode. fazer 48 anos e foi uma das piores experiências que eu já passei na vida, realmente. Porque, assim, você ouve, né, muita coisa, mas perdi o chão. Perdi o chão e a minha mãe foi muito apoiadora, né? A minha mãe já ligou pro William, o William já veio junto com meu pai, parou tudo. E eu lembro até hoje que na hora que eu saí do hospital, eu era a cara da derrota, né? Eu era a cara da derrota, Imagino. assim. E o William já veio, e ele já veio na minha direção, e ele já veio abrindo os braços, e me abraçou, me senti acolhida. Me senti assim, né? E aí, querendo ou não querendo, a mãe é um porto seguro pra gente. Mas quando a gente É. casa, e a gente, assim, quer ter um relacionamento, né? De amigo, de companheirismo com o seu marido, então... O William, às vezes eu falo assim, cara, você não orou pela sua esposa, o problema é seu, eu orei pelo meu marido. Então, às vezes eu até me preocupo porque eu desabo, né, perto dele. Ele é meu porto, assim, onde eu tenho, o meu emocional é descarregado mesmo, né? E o William sempre firme, né, sempre forte e dando palavra, né, encorajadora. Depois de muito tempo que a minha sogra foi falar, o quanto o William chorou no colo dela, né? Mas para mim ele sempre foi ali aquele porto Forte seguro, ali. forte, porque não é fácil, Não. porque é um luto, claro. é um luto. E Era um sonho, né? porque assim, já tinha até comprado roupinha, e eu tinha uma certeza tão grande que ia Sim. ser uma menina. Uhum. E aí É. eu tinha umas roupinhas, né? E eu tenho uma sobrinha e a mamãe separou umas roupas, falou assim, não, eu vou separar e tal. E assim, você ouve coisas, né? Você ouve do tipo assim, ainda bem que foi no começo, né? Já pensou se você ouve o coração, sente mexer, né? E tal. Mas, como que eu vou dizer para vocês? Quando a gente perde um bebê, alguém perde um bebê, a gente tem que validar esse luto. Claro. Muito. Porque assim, É uma era teu perda. sonho, era um ser humano, eu conto. Tem gente que, né? E eu falava, Deus, pra que isso? Né? Eu sempre tive aquilo muito assim, né? Situações da minha vida que eu falo pra Deus sempre. O que eu tenho que aprender com isso? Sim. Né?
E normalmente eu falo, Deus, eu tenho que aprender alguma coisa que eu seja muito rápida no aprendizado, porque eu quero passar por isso rápido. E eu fiquei assim tão anestesiada que eu só ficava, Deus, por quê? Por que eu? Né? Por que eu? Né? O que isso, que essa experiência vem somar para minha vida? Porque foi assim. E aí eu trabalhava, né, no mercado do meu sogro, então ali, por ser bairro, todo mundo conhecendo todo mundo. Aí você quer falar que você tá grávida. A minha sogra ficou assim, daí ela falava para as Contando. pessoas que eu tava grávida. E, E era o e primeiro, né? era o primeiro Era o neto primeiro dela. neto. O primeiro neto dela. E assim. Imagina a alegria que tava, né? Não, Da família, tava. todo mundo. A primeira Sim. criança, né? Era um sonho da família é, inteira, né? Da família A toda. minha mãe e meu pai, eles já eram avós de um casal, mas assim, Da a mãe parte do William era o da primeiro, né? da parte do William Mas assim, a minha mãe não teve, né, a questão da acompanhar a gestação, né? Quem teve, né, que ficou grávida foi a nora, não foi a filha, né? É É diferente. diferente. Então, assim, foi bem assim, foi um baque, né? Foi um baque mesmo. E as pessoas Você tava com uns 38? Quantos anos você tinha na época que você que engravidou? eu engravidei, 35, 30 e... não, então, 33 para Ah, 34 anos. tá. Ah, então você É porque eu ainda era... casei com 32, Ah, né? você casou Já com engravidou. 32. Eu tava com uns 34 anos, Entendi. 33 para 34, né? Eu ia Sim. fazer 34 em agosto. Aham. E, e aí ficou, né? Aquela situação, né? Aquela coisa, as pessoas falavam assim, nossa, mas você tá grávida, cadê sua barriga? Não cresce. Aí eu já pedi licença pro meu sogro sempre foi assim, nessa parte, assim, né? Ele bem compreensivo. Aí eu já saía meio que chorando, assim, e tal. Aí era muito difícil. Muito. Muito, muito difícil. E você encontrou resposta para sua pergunta? Eu encontrei porque, assim, uma pessoa que me ajudou muito, muito também nessa questão foi uma amiga minha, a Carol, que a gente conhece, Carol do PH, né, a Tomoik, e ela tinha sofrido uma perda. E ela falou pra mim, ela falou assim, na realidade foi uma das pessoas assim que mais, né, foi ali, conversou comigo, tudo. Por quê? Porque ela já havia passado por aquilo. E ela foi certeira em todo o acolhimento e todas as palavras, né? Foi assim, foi muito incrível, né? Porque ela já tinha vivido, Ela já né? tinha passado Já por tinha isso. E era passado pela recente dor. também, né? E aí a médica, né? A médica ainda falou pra mim, a médica foi uma das pessoas que falou assim pra mim, Paty, você tem que ver que às vezes, né, a gente fez biópsia, porque a gente quer saber o porquê. Aham. Porque você se sente culpada, será que eu fiz Sim. alguma Será coisa? que eu me esforcei na mudança? Aí ela falou que o organismo estava assim, funcionando tão bem que em algum momento o feto ia nascer com algum tipo de problema, alguma sequela, e o próprio organismo faz um corte de nutrientes, Sim. né? Então, assim, e ela falou assim, você tem que pensar que você e seu marido são férteis, Olha que bênção, né? Que bom, né? né? E aí ela falou pra mim, falou assim, dá essa segurada agora, se você quer tomar anticoncepcional, eu falei, não quero mais, senti o gosto de ser mãe, né? Conversei com o William, tudo. E aí ela falou assim, só que você tem que evitar pelo menos de 4 a 5 meses, porque seu útero tem que estar preparado para uma nova gestação. Mas ela falou, mas já vou de antemão ter aviso. Às vezes a gente tem ansiedade. Então, se até 1 ano você não engravidar, nós vamos investigar, né? Mas se antes desse ano não acontecer, não fique preocupada, porque é normal. Você teve, né? Você perdeu. Sim. E aí, nesse processo aí, eu lembro que uma das meninas da igreja perdeu o bebê. E eu fui visitar ela. E aí eu tava muito... Parecia que eu tava revivendo tudo aquilo de novo. E aí né, acho que a Paula, você foi comigo. E aí eu falei assim, conversando, eu falei, meu Deus, o que eu vou falar pra ela? É qual você chega num velório, né? A gente já tem lá meus pêsames, né? Tudo, mas tem um corpo, é diferente. E eu falava, Deus, o que eu vou falar pra ela? O que eu vou falar pra ela? Porque eu passei por isso, eu sei o que ela tá passando. E foi assim, né? Como se Deus
falando assim, literalmente. Então, Você sabe o que você ela tá passou por passando. isso. Você sabe, A né? única coisa A que eu dor. fiz foi chegar pra ela e falar assim: eu passei por isso. Eu sei o que você está sentindo. Eu sei como você está, eu sei como a sua família está. E Deus sabe de todas as coisas. E Deus vai te honrar, porque até aqui, o que que você sabe? Você e seu marido são férteis. Eu só consegui abrir o braço E e abraçar. abraçar ela. E não falar mais nada. E não falar mais nada, né? Sim. Então, aí veio muito nítido. Foi por isso que você passou. É, Porque quando alguém próximo a você passar aquela por dor. isso, você sabe o que dizer, porque às vezes a gente tenta falar, mas, né, não é a mesma coisa que você chegar para alguém e falar assim: Eu eu tô vivi. sentindo o que você, Uhum. eu já É, senti o que você está sentindo. é verdade. Então, assim, é um luto. E Sim. tinha É um um luto. propósito. É um luto. E assim, falando, né, tendo essa oportunidade de estar falando para muitas pessoas, as pessoas tentam ajudar, né? E o que Mas, não falar? O que dói? o que não falar é difícil porque, né, a pessoa não tá na nossa pele. Sim. Mas do tipo assim, Eu acho que aquela É. frase, né, que você falou assim, ai, não ouviu o coração. não Né? Que bom que foi é agora. É bom que foi agora, né? foi no comecinho, você não conheceu, não teve um tempo de apego. Assim, é como se a pessoa não tivesse, igual eu falei no começo, Não tem validando o meu sentimento. luto, É. né? Como se ninguém conheceu, então a gente não precisa. Mas só Deus sabe o que eu e o William passamos, né? A gente, na verdade, eu acho que a partir do momento que você vê ali o exame positivo, você já ama, né? Não, você já ama, você já Você já cria ama. expectativas, Você já você desenha já pensa no como que é o Tudo. rosto. Eu tinha pra mim certeza que era uma menina, e você já começa a pensar, se for menino é nome, né? Eu sempre quis escolher nome e Sim. tal. E você não conseguiu ver? Não soube o que era o sexo? Não perguntei. Não perguntei, porque tava, né? E a única coisa que ela fez na biópsia foi falar que se Tinha um probleminha desenvolvesse, mesmo. ia ter algum tipo de deficiência. Sim. Né? E a gente hoje entende, né? Eu e o William, a gente entende hoje porque, como diz o outro, né? A gente Deus não dá, né, a cruz que a gente não possa carregar. Deus sabe, né? E Deus sabe tudo aquilo que eu Os passo, o que eu propósitos. passei, e criando filhos assim, às vezes mas você vai deixar fazer isso? Eu quero criar meus filhos para eles serem independentes, Sim. né? Como diz que a boa maternidade é aquela que cada vez mais o filho vai ficando independente, né? Então eu tento criá-los para ficarem independentes. Sim. E é o que eu sempre tive para mim, porque meu pai e minha mãe me criou e criou meus irmãos para nós sermos independentes. E eu falei, não, essa parte, né, não vou ser tão radical igual a mamãe e papai, que às vezes deixavam, né, as coisas assim, a gente ser independente, morando com 14 anos sozinha, né? Mas eu falo assim, desse processo, eu falo assim, mas Deus, e se eu tivesse um filho que precisasse de mim? Porque para mim, a mãe que tem filho com deficiência, para mim é dom de Deus. É dom de Deus, sabe? Deus que capacita, Deus que dá força, Deus que, né? Mas eu não sei se eu conseguiria. Né? Eu não sei se eu conseguiria. E depois, a médica pediu pra gente esperar aí, né? Uns 4, 5 meses. Gente, eu não sei, mas eu só sei que quando fez 5 meses, eu descobri que eu tava grávida. Gente, foi muito rápido. A médica falou, meu Deus. É fértil mesmo. A muito médica fértil. falou, meu Deus. Fizemos todos os acompanhamentos, né? Ouvi, assim, acho que de toda a minha vida, o exame mais, assim, que me deu, né, 2 tipos de emoção, medo, ansiedade, alegria, foi para ouvir o coração da minha filha, né? Qual foi o sentimento na hora que você ouviu aquele som mais lindo?
Ah, não, você não tem, não tem. Não tem. Quem ouve É demais, né? porque você fica, nossa, é de mim, eu que estou gestando, eu que estou ali, né? É minha, né? Meu filho, né? Então, quando eu e o William, nós ouvimos o coração da Iane pela primeira vez, a gente acho que a gente, né, nem conseguiu ouvir direito, só chorava, porque foi muito emocionante. Muito, né? Foi muito, muito, muito emocionante. E passado aí esse tempo de, né, ali 8 semanas, 9 semanas, eu comecei a ter sangramento novamente na gestação da Iane. Sério? Só que dessa vez a gente optou, né, chamei a família, conversei com todo mundo, e a gente optou não falar sobre a gravidez. Porque eu estava tendo os mesmos sintomas, mesmo sangramento, e, e eu orava muito, e eu pedia a Deus, né, toda aquela situação, e eu e o William orando a respeito da saúde do bebê, né, que a gente na época não sabia que era menina. E a oração que eu fazia, porque quando você não sabe mais o que você fala para Deus, você só ajoelha e fala, Deus, misericórdia. É. E chora. Atenta, né? Volta os seus olhos para mim. E eu orava, eu falava assim, Deus, aqui, ó, o Senhor coloca o meu filho, minha filha, assim, na concha da sua mão. E lá dentro o Senhor guarda, o Senhor segura, o Senhor guarda para ela ter saúde, para ela crescer. E eu ia na médica e a doutora falava assim, eu não entendo. Você não tem nada. Sua placenta é perfeita. O útero, a criança, tudo perfeito. Eu não entendo de onde vem esse sangramento. E aí ela falava assim, e ela tá perfeita. E eu falava assim, é isso aí, Deus, é o Senhor, Deus, né? é a mão É de o Senhor, Deus o Senhor ali, lá, ó, guardando. guardando, né, a nenê. E guardando, e Gente. guardando. E aí teve uma hora que eu já estava tão descontraída para fazer esse tipo de oração com Deus, que eu falava assim, e Deus, só segura lá dentro, bem bonitinho, o resto deixa o pau torar. Porque assim, você não pensa em você, Sim. né? Você pensa no bebê. E aí a gente descobriu que era uma menina, e com quase 16, né? Faltava um pouquinho para 16 semanas, a gente descobriu que era uma menina. E a gente já tinha certeza, porque a gente já tinha tudo cor-de-rosa. Assim, comprava coisa de cor-de-rosa, né? Tudo bonitinho. E aí, quando a gente descobriu o sexo da neném, parou o sangramento. Olha Eu só. tive uma gravidez, assim, muito tranquila. Muito tranquila. Trabalhei, foi assim, foi bem legal, assim, né? Os exames normais, tudo certinho, aqueles exames, né, que a gente fica com medo para saber se tem isso, se não tem Tem aquilo, né? síndromes, né? E, e aí foi muito tranquilo. Aí eu lembro, no final, a Yane era para nascer dia 4 de fevereiro, entre 4 e 6 de fevereiro. E aí eu lembro que minha mãe ia viajar, tava com a mala pronta para ir pra praia, e eu fui fazer o ultrassom. A mamãe falou assim, quando você chegar em casa, você me fala o que deu no ultrassom. Eu falei, tá bom. Ah, ela não sabia o sexo ainda. Não, ela sabia, isso já era no final da Tá, gravidez, no porque final a da gravidez foi gravidez. muito tranquila. Sim. E aí eu fui, e era final de ano, os médicos de férias. E aí a doutora, que sempre fazia os meus ultrassons, estava de férias, daí foi um médico, ele falou, olha, eu não tô com o seu exame anterior aqui, mas liga para sua médica, o seu líquido da placenta tá muito baixo. Eu falei, tá bom, né, fechou, tranquilo, beleza. Cheguei em casa, fui lá, né, no meu mercado, lá na padaria lá do meu sogro, e tomei um todinho, comi o pão francês, e fui para casa, coloquei o pé para cima, assim. E aí o William chegou quase 6 horas da tarde. O que a doutora falou? Eu falei, não liguei pra doutora, não. Tá tranquilo, tô bem. Ele, não, vamos ligar pra doutora. Eu liguei. Falei com a secretária, eu falei, olha, o médico pediu pra eu falar com ela, sem falta hoje ainda. E aí ela passou pra médica, e eu lembro como se fosse hoje. A doutora pegou e falou assim, não é isso não. Fala de novo o exame. Eu falei, olha, ele falou pra eu falar pra você que o meu líquido está tanto. Aí ela, não, tá errado. E há 13 anos atrás, WhatsApp, fotinha, né? Não tinha. Nem pá. É. E aí eu falei, não, tá aqui, eu vou ler tudinho. Daí eu li tudinho o exame pra ela. Menina,
Essa médica deu um grito e falou assim: as coisas da bebê tá pronta. Eu falei: tá tudo lavadinho, falta colocar na bolsa. Ela falou: então já põe, só espera aí, só espera eu falar qual hospital que você vai, porque precisa ser um hospital com UTI neonatal, Meu porque a bebê vai Deus. nascer hoje. E tava de quantas semanas? 34 semanas. Meu Deus. 34 semanas. Falou, como Aí, assim? aí eu liguei pra minha mãe, falei assim: mãe, Faltava então. um mês e meio quase, né? Falei: mãe, É. vai nascer hoje. A mãe: como assim? E o engraçado é que o meu pai, ele é bem assim, quando ele coloca uma coisa na cabeça, né? Por exemplo, quando a Yane tava lá, que eu tava passando pelo sangramento, que você quer chorar no colo da mãe, né? Uhum. E eu falando pra ela, falava: meu Deus, e se eu perder? Aí meu pai falou assim pra mim: em quem você crê? Eu falei: em Deus. E ele falou: e agora não é hora de você mostrar em quem você crê? Olha isso. Eu falei assim: eu É sei, a pai. hora. Ele falou assim: porque se Deus quer que você seja mãe de filhos, você vai ser mãe de filhos. Se ele não quiser, quem é você para indagar a Deus? Se você se considera filha de Deus, se você serve a Deus, se você se coloca diante dele todos os dias e fala: faça a sua vontade, assim na terra como no céu. Se ele quer que você seja mãe de filhos, você vai ser. Se ele não quiser, você não vai ser. Eu acho que com essa cacetada que eu levei do meu pai, foi uma das coisas assim que me acalmou. E Sim. sustenta, né, daí. Que me acalmou, né? Que me levou, assim, a ter mais tranquilidade. É que aí, depois disso que parou o sangramento. Confiar, né? É a questão do confiar. A É. questão do confiar. Eu falei assim, mas se Deus vai querer que eu seja mãe desse bebê, eu vou ser, então. Sim. Né? Se ele não quiser, quem sou eu? Mas é difícil, Claro que é. né? Muito. E aí, nesse dia, meu pai e minha mãe lá, minha mãe, minha irmã e minha sobrinha, tudo com as malinhas arrumadas, né? Minha sobrinha era bebê, tinha 1 ano e 9 meses, que ela tava morando com a mãe, né? E a mamãe falava assim pro meu pai: você não vai fazer sua mala? O pai falava assim: eu vou, mas eu tô com uma impressão que essa viagem não é pra ser. Aí a mãe falava: a mãe falou assim: acabei de falar com seu pai, não quer arrumar mala, menina. Eu falei: mãe, então não sei, pode, se quiser ir, você não vai. Mas a Yane vai nascer hoje. A minha irmã até hoje fala pra Yane: nossa, menina, você colocou água doce na minha água salgada, né? Porque ela nasceu, a Yane nasceu, era 8 horas, né? 8h58 da noite. Porque quando eu corri pro hospital, a médica falou: você demorou para chegar, entraram com outro parto na sua frente, Ah, né? Mas graças a Deus ela não entrou em sofrimento, nada, né? Porque a médica falou que se esperasse entrava em sofrimento, né, fetal. E a gente tem a foto do William segurando ela, né? Que o William falava assim: você me pede tudo, mas não me peça para entrar dentro do centro cirúrgico com você. Porque o William não gosta de cheiro de hospital, ele passa mal. Ele não gosta, né? E ia ser uma amiga minha enfermeira que ia entrar, eu ia marcar, né? E ela ia, né? Na realidade, eu nem ia marcar, eu queria parto normal. Mas, né? não foi A assim. gente faz planos, mas... É. E aí a médica olhou pro William e falou assim: não tem tu, vai tu mesmo. Vamos. Já foi jogando a roupa em cima do William. Não deu tempo de Não deu pensar. O William entrou naquele Funciona. cirúrgico no susto. E ele tem a foto, ele segurando Yane no colo, assim, né? Recém-nascida. E foi o que segurou ela. E ela era Um- pequenininha. A Yane nasceu com 43 centímetros, A tamanho deles. né? E a Quanto de Yane, peso? Você lembra? 1,890. Ah, bem Yane pegou titiquinha. 1,890, é. E foi a única foto de... Aquela do ladinho clássica, né? Que a gente ria. Aham. E depois dessa no colo do William. Porque quando foi mais ou menos umas 11 e pouco da noite, a Yane teve que ir pra UTI. O pulmão dela do lado direito, eles falavam, né? O termo colabado. E ela tava tendo dificuldade respiratória. A Yane ficou 16 dias na UTI. Meu 16 Deus. dias. Aí a pior coisa, né, que a gente pode pensar é tipo assim... E o medo de perder. Assim, eu vou dizer pra você, eu tava muito confiante. É. Eu tava muito confiante. Porque eu falei assim, eu perdi um. E Deus me permitiu passar por uma gestação inicial que não foi muito, né, segura. Sim. E cheguei até aqui e Deus vai honrar, né? Eu não sei se a palavra certa é honrar, né? Deus vai me conceder a graça, né? Porque é pela Ah, graça. E
E aí, E era uma época de férias de novo, né? Que ela férias de novo. A nasceu, Iane nasceu dia nossa, 28 de dezembro. É, 28 de dezembro. Nossa, todo mundo de Férias, férias, todo mundo de médicos. férias. Mas aí, o que que acontece? 48 horas depois, você faz o quê? Alta. Você recebe alta. E a sua filha E fica a no sua hospital. filha fica no hospital. E você Meu não pode ficar junto. E eu morava, onde eu morava, tinha que subir uma escada. E na hora que eu entrava dentro do meu quarto, tudo pronto. Não me deixaram ir para casa. A minha tia, ela morava próximo da minha casa, né? Honrar minha tia Tu, porque ela saiu da suíte dela, tirou tudo e colocou eu e o William durante 16 dias dentro da casa dela. Me ajudando a quê? Me ajudando a tirar leite, porque você tem que tirar, porque você tem que levar esterilizado para UTI. Sim. Toda a recuperação Né? pós-parto. A recuperação pós-parto, que na realidade a gente fala assim, nossa, é difícil. É difícil, mas assim, eu praticamente não senti porque eu estava de manhã e de noite na UTI. Não, escolhe um dia, porque você tem que dar uma recuperada. Não, de manhã eu ia Os e de horários noite das- eu ia. De Nem manhã pensa eu em ia você, né? Você e nem de noite eu pensava ia. em você. E o Olha. William junto comigo. Sim. E o William junto comigo. Aí veio o ano novo. Né? Dia 31, a médica chegou, a pediatra chegou e falou para mim assim, para mim e pro meu marido, o hospital vai liberar para os pais que quiserem passar a virada de ano dentro da UTI, ao lado do bebê, que vocês podem. Eu falei, onde eu assino? É tudo que eu quero. Fui de manhã, fui na visita das 7 horas da noite, e quando foi 11 horas e pouquinho da noite, eu estava lá de novo, porque eu ia passar a virada do lado da minha filha. E eu olhava e tinha lá aquele monte de incubador, assim, de bebês, e assim, tinha uma mãe com um bebê, os outros bebês todos sozinhos, Ai, que dó. e tava eu e meu marido. E eu lembro que a gente colocou, né? A gente colocou a mão por dentro. Eles liberaram para ele colocar a mão por aqui e eu colocar a mão por aqui dentro da incubadora. E a gente passou aquela virada de ano orando pela Iane. Porque era assim, era uma montanha-russa. Mãe, vai sair do oxigênio. Mãe, tivemos que aumentar o oxigênio. Mãe, ela tá respondendo, mãe. Aí você chegar um dia lá, porque daí dá aqueles. Como que é? Icterícia que eles falam? Aham, que fica Aí você vê amarelinho a sua filha lá com aquele tampão, ela já estava toda na cheia de luz. fio na boca, assim, né? Porque recebia o leite, né? Por sonda, aquele cestap que coloca no nariz, né? E aí, conforme mexia, colocava aquelas fitas para colar, aí machucava a pele Machuca. dela, né? Um E aí cisco de criança. você chegava, daí você vê ela com aquele tampão no olho. Porque ainda quando você ia visitar, você olhava no olhinho, né? Você via. Sim. E ali naquela luz, ali não dava pra você ver direito, toda fechada, né? E a Yane nasceu muito pequenininha, a cabeça dela era muito pequenininha. E aí assim, a gente se sentiu. Eu e o William, a gente brinca hoje, porque hoje se tornou bem, assim, vamos dizer assim, tranquilo, virou, né? Assim, pra gente. A gente tava com aquela história igual da Era do Gelo, sabe? Porque era isso, era uma montanha-russa, Sim, né? sentimentos. E aí, quando a Yane saiu da UTI, ela foi, assim, uma vitória muito grande para nós. E aí, a gente foi para semi-intensiva. Aí, eu tive que me internar com ela. Ai. Porque a médica, ela falava assim, a Yane tem que alcançar 2 quilos para sair do hospital, porque na UTI perde mais ainda. Sim. E eu falava assim, glória a Deus, pra já, né? E ela estava tomando aqueles os Fórmula? leites, né, para ajudar, né? E mamando e tudo. Só que todo dia de manhã eu tinha que levá-la lá no berçário, tiravam toda a roupa dela e pesava. Aí um dia, 1,990 kg, ô Jesus, amanhã eu vou sair. Cada grama era comemorado. Não. Grama por grama. Grama por grama. Grama por Cada grama. grama que ela ganhava. Né? Hoje a gente fala assim, meu Deus, preciso perder não sei quantos quilos, mas a minha filha necessitava de grama. Meu. E aí eu lembro que teve assim um final de semana, né? De um dia pro outro, daí já teve o final de semana.
E uma enfermeira chegou lá junto com o enfermeiro e falou assim: mãe, se ela estiver tomando complemento, a médica não vai liberar. Ela tem que sair daqui só mamando no peito. Eu desesperei. E dá-lhe mamar, e dá-lhe mamar, dá-lhe mamar, dá-lhe mamar. Não trouxeram complemento. E aí eu falei, e a menina não engordava. Aí quando foi na segunda-feira, eu falei, Deus, a gente tem que pedir pro Senhor mandar anjo, né? Pra poder tá, né, direcionando a gente. Sim. Tá ao redor ali, porque um fala uma coisa, outro fala outra. Aí a médica fala que tem que engordar. E aí veio uma senhora, né, uma enfermeira do cabelo bem enroladinho. Eu falei assim, nossa, até o cabelo parece aqueles anjinhos de desenho animado. E ela falou, não, nós vamos colocar complemento nela. E a médica dava no copinho, e vai, a enfermeira, né, ajudando ali e tal. Quando a Yane pegou 2 quilos, eu falei, Yane vai ser liberada hoje. A médica olhou pra mim e falou assim, não, mãe, ela não vai ser liberada hoje. Eu falei, mas doutor, um monte de médico, eu já pesquisei, com 1,8 kg já libera o bebê. Ela falou, eu também liberava. Até que eu vi que não foi só um, foi mais que um. Uma mãe, que eu liberei o bebê, a mãe não soube lidar com o tamanho da criança. Teve criança que voltou pra cá porque caiu no chão com traumatismo craniano. Meu Porque Deus! perdeu, por conta que a criança Muito é pequena. pequenininha, a gente não sabe lidar. Sim. A gente acha que, ele é levinho. Não, gente, parece que vai quebrar no meio. As meias dela, de recém-nascido, eu passava fita crepe na canela. Passava fita crepe na canela. Pra segurar Né? meio. E a menina não podia chorar porque perdia peso. Não podia passar frio porque perdia peso, não podia passar calor porque perdia peso. Tudo na vida perdia peso, Meu Deus. né? Tudo era perda de peso. Aí no outro dia ela deu 2,30 kg. Falei, doutora, ela falou assim, vamos ver amanhã se vai manter, porque ela quer saber se vai tem manter ali uma continuar escala, né? engordando, é. E aí aquele dia eu peguei e falei, aí aquele dia eu lembro que eu acordei, eu peguei a Yane, eu dei tanto mamar pra essa criança, eu falei assim, não, vai pesar. Hoje vai Você tá pesar. com o estômago E aí, gigantesco. dei mamar, acordei ela bem cedinho, e dando mamar, daí veio o complemento, ela tomou, aí foi lá e dá banho, 2,60. Aí era uma sexta-feira. A médica olhou pra mim e falou assim, mãe, eu falei assim, doutora, é o seguinte, hoje é sexta-feira, se você não me liberar hoje com a minha filha, eu vou ter que ficar internada aqui, eu não vou dar conta, eu vou ficar doente dentro desse hospital. O ambiente hospitalar tá me fazendo mal. Aí ela falou assim, então tá, sexta-feira. Segunda-feira eu te espero no meu consultório, tal hora. Eu falei, fechou. Se a menina não tiver engordado 30, mais 30, mais 30, ela volta pro hospital. E eu levei a Anne pra casa na sexta-feira. Levei. Eu tenho foto dela naquele berço imenso, assim, sabe? E ela desse tamanho lá no meio daquele berço. E aí você foi pra sua casa, E eu fui pra pro minha quarto casa. da sua filha. Coloquei ela no berço dela. Porque até então você tava na sua Arrumaram. tia, né? Então Daí... tava na tia. A minha tia cuidando de mim, fazendo aquelas canjas, né, Uhum. tudo. Aí eu voltei pra minha casa. Arrumaram, foram lá, fizeram limpeza, né? A minha mãe, minha irmã e tal. Aí a gente chegou em casa, né? Que é uma alegria, porque você tá na sua casa, Sim, né? é diferente. Com o seu. E aí você não aguentando mais, você querendo já sair. E eu lembro até hoje que a pastora foi visitar e a pastora Zélia falou assim pra mim, falou assim, filha, você não vá pra igreja, porque essa menina, ela é prematura. Então tem que cuidar, né? Tem que vacinar, tem que tal. Aí eu dei a vacina dos 30 dias nela. E a pastora falou assim: não, fique em casa, porque senão vão querer ficar passando a mão nela, né? Era tudo com alquinho ali, cuidando, Sim. né? Ah, filho, deu uma semana, no sábado eu fui pro shopping, de carrinho empurrando a Meu menina. Deus. Não, mas eu fui já com uma ciência. Porque Sim. quando eu cheguei domingo, que a pastora me viu, ela falou: não falei pra você ficar em casa? Eu falei, pastora, eu fui sábado no shopping. Então hoje eu posso vir na igreja. Aí ela falou assim: tá bom, mas você pode continuar vindo na igreja, mas você chega atrasada e sai adiantada. O culto acabou, filho, todo mundo catando nos pés da menina. E todo mundo, ai, que coisa mais linda, que coisa mais linda. E eu e o William, a gente ri até hoje disso. Por quê? Porque a Yane, ela só tinha olho. O olho dela era desse tamanho. E ela era pequenininha, a cabecinha dela.
filha, a mamãe já falou isso pra você. A gente brinca com ela. Tanto que o William chamava ela de mangá, meu mangazinho, por causa do olhão, né? Aí o povo chegava e falava, gente, que coisa mais linda. O William chegava na minha orelha e falava, gente, esse povo é muito mentiroso. Porque não é, Não gente. era, Na hora que não nasce, era. não é bonito. Vai ficando depois, né? É, e ela ainda nasceu pequenininha, só tinha É pele. prematura, aí É. demora um pouco mais pra ficar bonitinha, E só- né? a menina só tinha aquele olhão, assim, né? Aham. E assim, e a gente trabalhando naquele esquema dela de Pra engordar, engordar. né? E na segunda, quando você E- voltou na médica, ela tinha engordado 100 gramas? Engordou. Nossa, ela fez um acompanhamento muito, muito rigoroso, né? E o posto de saúde, não sei como que me achou, foi lá na minha casa e falou assim: você vai ter que ir uma vez por mês no posto de vez. saúde. Por quê? Porque eles têm uma lista de bebês que nascem prematuro e você tem que comprovar que o bebê está sendo bem cuidado, que o bebê não está emagrecendo, que o bebê não está desnutrido. Uhum. É bem, bem intenso mesmo, né? Essa parte de quando a criança nasce prematuro. Tem que ter Entendi. acompanhamento. Tanto que ela fez o teste do pezinho, o teste da audição, depois teve que refazer o teste do olhinho, né? Aí com Sim. 6 meses tem que refazer. Aí depois aí eu levei depois, sempre foi o mesmo oftalmo. Com 9 meses eu pedi para fazer de novo, com 1 ano. Então, até 2 anos, de 6 em 6 meses, eu estava Tinha ali que fazer para fazer esse exames. acompanhamento, né? Porque a Yane não teve, assim, né, graças a Deus, nenhuma sequela, Aham. né? Que pode acontecer, né? Por ser Sim, Bebê bastante. prematuro tem Sim. várias coisas, Não, né? são várias questões. Tem várias crianças prematuras que têm que fazer acompanhamento com Fono. fono, com fisioterapeuta. A Yane, Sim. graças a Deus, assim, né, ela se mostrou assim. Sabe aquela criança que todo mundo fala, ai, nasce prematuro, lutou desde o começo para viver? Então, a Yane sempre teve isso. Sempre teve isso. E aí foi muito, assim, né? Quando ela chegou 2 meses, ela desabrochou, né? Criança. Quando a Yane teve 4 meses, ela deu um problema respiratório nela, levei no hospital, o médico falou para mim, falou, mãe, é bronquiolite, se prepara. Se prepara, porque a partir de agora você não vai mais sair do hospital. Meu E aí eu falei Deus. que ela nasceu prematura, né? Até então não tinha dado nada. Ele falou, você não vai sair do hospital com a sua bebê, porque daqui para frente, assim, eu olhei no médico, eu lembro até hoje que eu coloquei a mão na mesa, assim, dei uma levantadinha e falei assim, doutor, o que o senhor está falando está repreendido em nome de Jesus, porque o meu Deus é maior e eu estou orando pela saúde da minha filha. Sabe quando eu voltei no hospital com a minha filha com problema respiratório? Ela estava com 7 anos de idade, que a gente descobriu Olha. que ela tinha asma com 7 anos de idade. Até Meu então, Deus. não tinha desenvolvido nada Glória a Deus. de bronquiolite, essas bronquites, essas coisas, nada, né? Só que daí, eu e o William, a gente teve Yane e se cuidando e tomando remédio, né? E tomando remédio, tudo certinho. E eu lembro que eu fui buscar meu sogro no Wood Park. E aí, a gente deixamos Yane com meu sogro e com a minha sogra, né? Que eles ficavam lá, né? Passava a semana e a gente ia buscar eles e eu entrava domingo e ficava lá. E aí, queria descer pelo toboágua. E eu lembro, Paula vai recordar disso, que tem lá uma tabela que fala assim, se você sofre do coração, você não pode descer. Se você está com isso, você não pode descer. Se você está grávida, você não pode descer. E eu olhei pra Paula e falei assim, você está grávida? Aí ela falou assim, você tá louca? Nem namorada eu tenho. Ela falou, quem tem... Vamos só contextualizar o Você povo não era aqui, né? Quem não sabe, a Patrícia ela é minha cunhada, né? A gente esqueceu de trazer isso. Por isso que às vezes ela fala, a Paula sabe, né? A Paula sabe porque o William é o meu irmão, né? E aí a gente passou por isso tudo junto. E, gente, quando as pessoas falam que a minha filha é minha cara, eu falo, não. Aí eu mostro a foto da Paula. Aí eu não posso nem falar que eu tive uma gestação de 9 meses para nascer com a cara da cunhada, né? Porque ela nasceu antes. Mas é a cara da Paula, né? E aí ela falou assim, como assim? Ela falou, nem namorada eu tenho, sim, né? Ela falou, você. Eu falei assim, você tá louca? Ó, no reloginho anticoncepcional, ó. E descemos pelo água. Quando foi na segunda-feira, eu tava na padaria, passaram com mortadela do meu lado. Só subiu aquele negócio. Na hora que eu subi, eu fui pro banheiro. Na hora que eu tava saindo da minha sogra, volta. Botou dentro do banheiro de novo, me deu um teste de gravidez. Eu falei, senhora, tá louca? Ela falou, não. A única coisa que fez você passar mal na gravidez da Yane foi a mortadela. Agora você vai... Menina, Yane tinha 8 meses. 8 meses. 8 meses.
E eu me vi grávida novamente. Meu Deus! As coisas estavam começando a A se se acalmar. Eu queria ter outro filho, mas eu queria Mas não é esperar a tão Yane ter uns rápido, 2 né? anos. Mas hoje eu penso que se eu não tivesse ficado grávida logo em sequência, se eu esperasse a Yane fazer, né, 2 anos. 2 anos, a tal da adolescência infantil, eu acho que eu não teria muita coragem mais, né, de ter o segundo. E aí, engravidei, não parecia que eu estava grávida. Em vez de engordar, eu comecei a emagrecer, porque eu tinha... o que eu não tive de enjoo na Yane, eu tive de enjoo na gravidez do Benjamin. Vomitava? E Ou eu era só passava enjoo? muito mal. Não, eu vomitava, eu passava muito mal. Tanto que na gravidez do Benjamin, quando soube que eu estava grávida, que eu fui pro médico, eu me pesei. Até o último dia que eu me pesei, eu engordei 5,5 kg. Assim, Nossa, somando o que nada, emagreceu com né? o que engordou, né? Daí tirou o bebê, a placenta ali, o líquido, Não sobrou acabou. nada. Não engordou nada, Mais ou menos isso mesmo. né? E foi uma gravidez assim, tranquila, Abençoada. até o Até 5º quando? mês. Ah, meu Deus. Até o 5º mês. Porque daí eu comecei a ter contração. Eu sentia muita contração. E aí eu fui na médica um dia e ela, falei assim, né, tô tendo contração, assim, ela me colocou em observação na salinha do lado. Quando começou, ela contava no relógio, aí ela foi fazer o exame. O cérebro acusava que estava na hora de nascer e chegava a dar dilatação. Meu Deus. É E como aí, se ela estivesse entrando em trabalho de trabalho de parto. parto. E eu senti as primeiras dores do trabalho de parto, desde o 5º mês. E aí ela falou assim, você vai ter que ser afastada, você não vai nem poder mais trabalhar, você tem que ficar em repouso absoluto. Sim, esqueci das crianças de 1 ano e Que pouco tinha uma ali, né? criança de 1 ano, Nunca, a gente né? não pode esquecer desse detalhe. 8 meses. 8 meses é mais 1 ano já. 5 anos. É. Um aninho. Aí, o que que acontece? Eu não podia ficar pegando a Yane no colo, eu tinha que estar sentada. O William colocando ela no meu colo, né? Mas e aí, você parou de amamentar ela? A Ou Yane, você não, amamentou? a Yane mamou só até os 3 meses. Ela mesma Ah, largou. tá. A gente comprou até aquelas máquinas elétricas, tudo, mas já não Sim. produzia. Não produzia porque, de acordo com a médica, também teve aquela parte do... Quando ela nasceu, que tinha que ter o início da amamentação. Já não Aham. pegou né? Já direto, não né? pegou ali E muito. graças a Deus, sim, esse negócio com leite, com amamentação, eu nunca tive problema. Porque quando tirou a sonda da Yane, ela já pegou e começou a mamar. Da né? mamadeira Que- mesmo. A médica falou, vou lá tirar a sonda. Ela já grudou e começou. Aí a médica falou assim, No peito. nem preciso tirar. Já começou a puxar a sonda assim mesmo e ela continuou mamando. Mas eu não produzi. Depois de 3 meses eu não produzia. Então ela já estava mamando ali 60 ml e eu conseguia tirar só 30 ml Ah, dos quase dois. nada, né? Aí ela falou, não, então você para e dá só Até porque ela precisava ganhar peso, a né? forma. Ela não podia. Mas a Yane cresceu rapidinho. É. Cresceu bem rápido. Com 3 meses era uma bolinha, né? E assim, e aí quando o pessoal falava que era linda, a gente acreditava, porque realmente, Aí gente, ela ficou Era linda. linda mesmo. não, Aí eu sou, como diz outra, eu sou suspeita, mas ela ficou linda. ficou. Minha filha é linda até hoje, né? E aí, grávida do Benjamin, eu tive que tomar remédios, eram remédios caríssimos. Caríssimos, caríssimos. E na época, né? E quando eu ia para o hospital, às vezes que estava muito difícil, você tinha que ficar lá não sei quantas horas, tomando os remédios na veia, meio que de ponta cabeça, assim. Não era fácil, né? Não era fácil. Aí eu lembro que a médica pediu para eu me afastar, e eu fui me afastar pelo INSS. Aí a médica que me atendeu pelo INSS pegou e falou para mim assim, gravidez não é doença. Nossa. Eu falei, fechou, também acho que não. Porque eu não queria me afastar, Sim. né, do meu trabalho. Falei, fechou também, acho que não é. Na hora que eu coloquei a mão no trinco da porta pra sair, eu comecei a passar mal. A barriga, sabe, quando veio uma Contraindo. contração muito forte. Aí a médica falou, o que que foi? Eu só fiz assim pra médica, 1 minuto. Aí ela falou, o que que foi? Aí ela já veio com o estetoscópio, aí ela viu o coração, aí já começou a ficar tudo vermelho aqui, a barriga ficando dura. Aí foi. Eu falei, se a senhora fizer um exame minucioso, vai ver que já dilatou. Aí ela falou, isso acontece quando? Aí eu fiquei um tempo na sala dela, ela viu que tava dando contração direto. Não. Aí ela, não, tá aqui, ó, pode ir embora, assinou na hora. Meu Deus, que bom que Né? deu ali, O né? afastamento, isso. E aí foi assim, aí às vezes ia ali um pouquinho, já tinha que voltar. Aí a médica falou assim, Patrícia, o Benjamin, com 38 semanas, não é mais considerado prematuro. Então você pode pensar em marcar uma data para o parto, você não pode ter parto normal, que era o meu sonho,
porque entre uma gestação e outra, né, um parto Era e muito outro, recente, ela né? falava assim, tem que ter pelo menos assim, uns 2 anos, 1 ano e meio para cima, né? Sim. Aí ela falou, então a gente já pode agendar. E aí a gente agendou a data. Aí, faltando assim, uns 2 dias, ela falou, Patrícia, você não quer reagendar essa data? Porque eu tô com uma crise imensa de enxaqueca, eu não faço cirurgia de enxaqueca. Eu falei, não, não quero. Ela falou assim, então o outro doutor vai te atender, que eu já conhecia o médico. Eu falei, não, perfeito, fechou. Porque eu sentia muita dor. Eu sentia muita dor. Era E você chegou a contração. 38? Cheguei. Chegou. Aí, no dia que deu 38, que ela fez né, se baseou ali entre os ultrassom e a data que a gente achou que era, e ela falou assim, ele vai nascer tal dia. Aí, um dia antes, ela me ligou e falou assim, você sabia que ele vai nascer no dia dos namorados? Vamos mudar? Eu falei, não. Ah, hoje bate um arrependimento, né? Podia ter colocado dia 13. Dia Por quê? 11. Dia 11 não podia nascer, porque tinha que ter completado 37. 38. Ela É. era muito minuciosa. E eu lembro que eu e o William, nós fizemos o curso para fazer a cirurgia, né? Para não ter mais filho, para fechar a fábrica, né? Ah, E nós fizemos o curso e deu a data do Benjamin nascer e não tinha saído ainda, a Unimed não tinha liberado. E eu falava, Jesus. Aí eu falava, e agora? Benjamin nasceu 2 horas da tarde. A Unimed me ligou para eu ir buscar a cartinha da liberação da cirurgia meio-dia. Trocando por, né? Uhum. O Benjamin nasceu, fechei a fábrica, porque ainda coloquei na minha cartinha para a Unimed. Se vocês observarem, eu dou mais prejuízo para vocês grávida. não acredito. Você escreveu isso? Eu escrevi porque eu precisava, porque assim, eu já tava. Quando eu tive Benjamin, eu tinha 36 anos já. E já tinha perdido um. A outra gravidez que não foi fácil. E a Anne nasceu prematura. Sim. A gravidez do Benjamin do quinto mês quinto até pra o final, frente, deitada. a cada 15 dias fazia ultrassom. A cada 15 dias eu tive acompanhamento minucioso. Ainda falei para eles, vocês vão ver, eu dou mais prejuízo grávida do que se vocês bancarem a laqueadura. Aham. E aí, assim, graças a Deus, consegui, né, fazer isso. E hoje a Yane tem 13 anos, o Benjamin vai fazer 12. Foi assim, Um aninho diferente. linha de produção. Um ano e Ia meio. dar banho um, outro, ia trocar era um e outro, É tipo fazia mamadeira um e gêmeos, outro. tipo Todo gêmeos, mundo né? Mas quem via, porque a Yane sempre foi pequenininho, o É. Benjamin era mais compridinho. Quem via perguntava, são gêmeos? Falava, não. 1 ano e 5 meses de diferença eles têm. 1 ano e 5 meses de diferença. Era tudo ali, gente, linha de produção. Meu. Linha de produção. E assim, E o seu marido era parceiro pra te ajudar? Então, com isso. Por ele? isso, sim, que a gente tem que falar. Quando a gente for... O casamento é um passo muito grande. E a gente tem que orar muito. Por quê? Porque eu não me vejo ter passado por tudo isso sem o William do meu lado. Né? O William, ele sempre foi, assim, um pai muito presente. Aquele que deu banho, né? Aquele que trocou. Ainda mais quando eu fiquei grávida do Benjamin. Ele dava altos passeios com Iane. Então, assim, ele é que leva para a escola, leva para o curso. Então, assim, ele é muito parceiro das Que crianças. legal. Ele é muito mesmo, né? E assim, hoje, você não consegue, né, ver sem eles. É. Você sabe o que é legal, Paty? Que antigamente os pais não eram assim, né? A minha mãe fala que nunca viu meu pai trocar uma fralda nossa. Não era, né? Você parar pra pensar, o seu Sim. sogro cuidou do seu filho, do seu marido? Ele cuidava? É que antes, né, tinha aquela Era história, a muito mulher fica diferente, em casa e né? o marido trabalha, Era muito né? diferente. E hoje, com a modernidade, os dois trabalham, né? Mas não é todos os maridos que é mas assim, mesmo não, hoje, tá? então, Sim. mas mesmo hoje a gente vê Não são muitas todos que pessoas, são parceiros desse jeito, não. Tem vê muito marido que é a mulher vê. que tem Por isso que que... eu falo, né? O primeiro passo é, vou me casar? Com quem vou me casar? Eu Os falo, princípios que você o vai, outro tem. você quer procurar marido? Você é cristã? Onde você vai encontrar um marido cristão? Tem que ter Eu os já dei princípios, né? conselho para adolescente que ficava orando assim, ai Deus, me dá um homem de Deus. Eu falo assim, então, se ele é um homem de Deus, ele tá pedindo uma mulher de Deus, Sim, Sim. né? E o que você está fazendo para ser uma mulher de Deus, exatamente. né? E hoje eu falo, né, para muitos casais
que teve, fala assim que tem uns estudos que até dizem que a criança que é criada dentro de um lar cristão, elas são socialmente, né, mentalmente, emocionalmente, bem mais desenvolvidas do que aqueles que não são criados dentro da fé cristã, né? No tempo na pandemia, eu quase, como diz outro, fui com a minha filha hoje, aprendi com ela, fiz de arrasta, né? Aí quando o William ia me levar no médico, eu falei, não, eu estou morrendo, eu só consegui orar. Deus, que os meus filhos não se desviem do teu caminho, que os meus filhos não desviem do teu caminho. E sempre que eu oro com eles, que a gente ora, né, eu falo para eles, vocês nunca se esqueçam do sacrifício de Jesus na cruz. E sempre lembrando eles, né, que Deus não tem neto, que Deus tem filho. Sim. Né? Deus tem filho. E nessa parte aí a gente, né, tem que marcar em cima mesmo. Muito. Né? Tem que marcar bastante em cima. Hoje você vê, né, as pessoas falando dos adolescentes no celular. Os meus ficam também. Tempo ali. Tem o Family Link que cuida quanto tempo fica, o que abre, o que baixa. Sim. Né? Mas hoje você... Isso eu acho que não vai ter como evitar, porque é uma nova... É não uma tem era como. digital. Só a gente tem que policiar, né? Pra não ficar muito tempo, não vegetar, né? Isso. Mas assim, falar que e não vai ter contato com o impossível. celular. Ai, cadê o Ben? impossível. Ben tá jogando. Daqui a pouco aparece o Ben. Vamos jogar bola? Aí eu falo, seu tempo acabou, né, cara? Por quê? Porque ele tem tempo pra E ficar, ele sabe disso, né? Tem tempo. Aí hoje você para assim pra pensar, fala assim, Deus, tô no caminho certo, tô fazendo. Aí você olha e vê um filho seu lendo a Bíblia. Você entra dentro do quarto, né? E você vê a sua filha ali, né, ouvindo um rock and roll, daí você vai lá colocar o olho aqui, né, para ver o que ela tá ouvindo. Porque ela gosta muito do estilo do William, né? O rock and roll, mas tudo aquilo que leva o nome de Deus, aí louvando a Deus, fazendo a devocional dela todo dia, né? E quando tem o dia em minha casa, né, na igreja, que é o jejum de 24 horas, a Yane, antes de eu falar que eu vou fazer, a Yane já está fazendo. Que lindo. Né? Agora tem a tribo, né, na igreja, que é para os pré-adolescentes. Sim. E ela participa, e esse mês ela e o Benjamin vão pregar, acho que no último. Que legal. É. Na verdade, ela tá quase indo pro Move já, né? Esqueci, é o último dia, esse último ano na tribo, ela. É. E aí a sua filha fazer jejum de 24 horas, Meu uma vez na Deus. semana, do dia que ela soube que ela vai pregar, é jejum de 24 horas essa semana que vem, na outra 24 semana horas ela faz. Ela faz. Que E o coisa Benjamin linda. perguntando, ô Tata, você tá orando para Deus te dar a palavra? Porque Deus já me deu a palavra. E eu tô lendo, e não sei o que. Ele escreve, né? Prega na parede. Então, assim, quando você vê, né, passar por tudo que você passou, e você se pergunta, Deus, será que eu tô no caminho certo? Você olha e vê seu filho, sua filha, falando assim, mamãe, hoje tem ceia, a gente não pode faltar no culto. Aí você Você tem tá numa festa de certeza. aniversário, sua filha fala, mamãe, vambora, tem culto, hoje tem Santa Ceia. Aí você fala assim, não tô fazendo de tudo errado na vida, né? Eles são meu termômetro, os dois são meus termômetros, assim, sabe? Nessa parte aí. Então, assim, é uma experiência, assim, maravilhosa, uma experiência que vale a pena. E é legal, né? Daí eu volto no que eu comentei no podcast da Aline, que é a intencionalidade. Porque você voltou a trabalhar, você tinha suas coisas para fazer, seu ministério, tinha um monte de coisa. A vida, ela seguiu depois da maternidade. Mas a intencionalidade do propósito, do que você quer deixar ali, do legado para os seus filhos, que é o que vai gerando fruto agora. Né, de leitura, de pregação, de tudo, porque ali é intencional o tempo inteiro, lembrando, né, porque às vezes a gente fala, tal, vou ter filho, Mas eu tenho que trabalhar, como que eu vou fazer? como é que eu vou equilibrar, como é que eu vou ensinar? E é aquilo, né, é no caminho, é com intencionalidade, é com propósito, é com objetivo. E exemplo, né? E o exemplo. Ou você estava comentando que você lê muito. Eu leio. E ela lê Ela lê muito. muito. Ela lê. Porque ela lê vê você bastante. ler. Ela lê. Né? Você não precisa mandar ela ler. Não.
às vezes tem que pedir para parar um pouquinho. Às vezes eu tenho que pedir para ela parar um Aham. pouquinho, para ela dar um Sim. tempinho ali, Gente, né? que lindo Porque se isso. você vai num shopping, a primeira coisa que ela quer ir é na livraria. Ela tem lista dos Iane, livros. você quer comprar um vestido? É o vestido ou o livro? Eu quero o livro. Olha só. Eu quero o livro. Sim. Que É. lindo, né? É Porque na geração de hoje isso é precioso. Porque a galerinha hoje em dia é isso. E assim, e os dois cresceram, como se diz, juntinho perto. ali, só que a gente vê cada um na sua individualidade, né? Sim. A Yane, ela já quer ser mais reservada, ela é mais ciumenta, ela é mais assim, é meu, né? Aham. E o Benjamin, ele é... Do povo. Ele é. Ele é. Ele é do povo. Ele é aquele um que, se ele tiver uma garrafa d'água, você fala, eu tô com sede, ele fala, pode pegar tudo pra Aham. você. Ele ora pelos missionários, Ele ora. pelas crianças que não têm o que comer, Ele ora. pros moradores de rua. Ele Que ora. fofo. Se ele puder tirar do dele pra Dele te dá. dar, ele faz isso. E assim, Gente. é dele, sabe? É uma coisa dele. É uma coisa dele. E aí, às vezes, por exemplo, recentemente eu perdi 2 tios, né? Que faleceram. E antes disso, a gente estava orando, né? Pra sair da UTI e tal. E eu tava orando, e eu pedi pra eles orarem. E o Benjamin, ele fala, mamãe, vamos orar? Vamos. Aí tá no nome de Jesus, amém. Daí ele, você não orou pelo seu tio. Aí eu falo, não, filho, a mamãe vai fazer a oração dela. Não, mas eu também quero orar por eles. Olha só. Então, essa parte, né, assim, a questão da volta de Jesus para o Benjamin é muito forte isso. A questão do você está preparado, né? Essa questão toda de falar de Jesus, porque eu e o William, por conta da gente teve um ministério de teatro, né, para fora da igreja, fazendo evangelismo, levando a palavra para um monte de lugar, assim, Missionários, né? através do teatro. Então, a gente tem muito isso, né? Onde a gente vai, a gente, né, Sempre abriu uma tá ali. brechinha, a gente quer Tá falar. pregando. Mas assim, e o Benjamin e a Anne, eles têm isso, Que lindo. né? De orar pelo amiguinho, de tudo. Então, assim, é lindo. Dá trabalho, gente? Dá. Dá. Hoje eu olho para trás, né? Aqui foi para mim, foi assim, né? Ficar revivendo. Eu olho para trás e falo assim, Senhor, foi o Senhor que capacitou. Porque eu não ia dar conta. Eu tinha que acordar de 2 em 2 horas para dar leite para Yane na seringa, porque não cabia nada na boca dela. Meu Deus. Eu dava na seringuinha, de 2 em 2 horas. Né? E o William tendo que trabalhar no outro dia, o William acordava. O William trazia jarra de Pra te água, ajudar. porque enquanto eu amamentava, ele sabia que dá sede, e ele vinha, né? Quando o Benjamin nasceu, o Benjamin mamou até 9 meses. Quando o Benjamin nasceu, a gente morava no sobrado, ele descia, ele pegava a jarra, ele via que eu ia dar mamar, às vezes ele trazia. Eu falava assim, aí ele falou, não, é para amamentar. Por quê? Porque a Iane a gente criou na fórmula, né? Aí ele falou assim, não, o leite materno é de graça. Né? A gente ainda brincava com essas coisas. Mas sempre foi apoiador, sempre, né? Teve toda essa participação. Eu olho para trás hoje e falo, se não fosse Deus, se não tivesse essa força, E é ele, essa né? capacidade que Deus deu na época, eu não conseguiria reviver hoje. E Deus, ele capacita porque é o sonho dele, né? Família, filhos, né? A gente vê na Bíblia que quando Deus queria abençoar, era filhos, era ali. Então, Deus vai capacitando, É né? verdade. Deus vai trazendo toda essa força. E é aquilo que você falou, Deus só dá o que dá para carregar, né? E antes eu queria um marido dos olhos verdes, hoje, como diz meu Benjamin, nós somos a família dos olhos verdes. Os 4, né? Os Que 4. lindo, né? E assim, tudo começou com olho verde, né? E mais assim, pra glória de Deus, meus filhos estão lá firmes e fortes, saudáveis, né? Benjamin defensor na escola das crianças, assim, né? O ano passado teve uma situação, não sei se eu tenho muito tempo ainda, de bullying, né? E tinha um menino grande, assim, que ficava provocando os meninos pequenos. E ele falava assim, né? Mãe, o Benjamin entra na frente. Eu falo assim, são os amigos dele. Eu não posso tirar isso dele, porque ele quer defender. Sim. Ele quer defender. E o Benjamin faz jiu-jitsu. E aí a gente conversando, né, com o mestre de jiu-jitsu, o mestre falou assim,
artes marciais é para disciplina, é respeito, né? Ele fala assim, mas também é para defesa, Sim. para defesa. Ele falou, eu não autorizo ninguém a brigar, mas eles são autorizados a se Defender. defender. Aí o Benjamin chegou pro menino e falou assim, olha, a minha mãe falou que eu estou autorizada, ela e meu mestre me autorizaram a defender, a defender. E se você ficar, que o menino vinha, passava rasteira, e, né, empurrava. E aí a escola chegou e me chamou e falou assim, o Benjamin tá entrando no meio. Eu falei assim, pois o Benjamin está autorizado a se defender. A escola, não. Eu falei, não, só mandei tomar cuidado com a cabeça da outra criança. Porque o menino era muito grande, né? Já pensou se cai? Aham. Só que eu falo assim, aí o mestre sempre fala isso, né? A defesa. A defesa. Porque hoje a gente vê, assim, que o mundo tá muito chato para as crianças. Sim. Né? Porque antes a alemã batata, come queijo com barata, né? Ficavam com aquela coisa do branquelo. E a gente levava na esportiva. Eu sofri hoje, muito, que eu era magrela. E hoje não. Cada apelido que os amigos colocavam, né? Então, e hoje, a gente, como Não pode mãe, nada. como pais, a gente tem que ter, assim, né? Como que eu vou conversar com meu filho para ele largar de ser, né? Porque você não quer que ele seja aquela criança de, ai, me chamou de feio, eu sou feio. Desse jeito. Se defenda, meu Aí filho, eu peguei e né? falei assim, uma vez, aí ele falou assim, a menina da minha sala fica me chamando de baixinha. Eu falei assim, oxe, mas você é alta? E ela é pequenininha, né? Não. Eu falei, então, ó, fala pra ela, fala assim, eu sou baixa mesmo, eu tenho espelho na minha casa. Sim. Mas na hora que eu ponho, quando eu crescer, eu vou pôr um salto, ó, né? Aí, e falando desse jeito pra ela, né? Mamãe, não, filha. Você é? Não. Eu falei, então, o que tá pegando se você não é? Né? Sim. O Benjamin, mas esse tempo atrás, acho que ele tinha uns 4, 5 anos, o menino chamou ele de orelhudo, porque a gente cortou, a minha mãe quase matou a gente, né? Porque a gente raspou a cabeça dele, daí só apareceu a orelha. E aí o menino falou assim, nossa, Benjamin, você é muito orelhudo. Aí ele pegou e falou assim, eu sou mesmo, eu tenho espelho na minha casa. Daí ele pegou a orelha e fez assim, eu pareço Dumbo. Nunca mais o menino chamou ele Nunca mais. de orelhudo. Então, aí a gente, né, criar a criança dessa Ensina. forma para se defender nessa questão. Porque hoje eu falo, né, que eu falei antes, né, da criança criada dentro de um lar cristão. Hoje eu falo, o mundo tá tão, né, feio, Mal, né, né? a maldade dos homens, né, tudo. Aí eu falo assim, você que é criado dentro de um lar cristão, a criança, quando ela olha para frente, porque às vezes a gente para, né, em situações das nossas vidas que a gente olha e fala, Deus, e agora? E a criança, ela tem com quem falar e ela olha no final do túnel, sabe? E eu falo para meus filhos, quando vocês chegarem lá e olharem no final do túnel, vai ter uma luz brilhando, porque é a luz que se chama Jesus Cristo. Aí eu fico imaginando as crianças que não têm Jesus, que não têm oportunidade. Eu tenho amigos meus que eu falo para eles assim, né, que agora tem uma galera vindo aí que tem filho, né, que curtiu tudo que tinha que curtir, que saíram da igreja. Eu falo para eles assim, ensina a criança no caminho que ela deve andar. Eu falei, você teve a oportunidade de ir para a igreja, sua mãe te levou, você foi. Você não aproveitou essa oportunidade, você saiu. Agora você é pai, você é mãe. Então, você tem que dar essa oportunidade do seu filho escolher Jesus, porque lá na frente é ele que vai fazer a escolha. Porque Deus não tem neto, Deus tem filho. Então, você tem que dar a oportunidade dessa criança se tornar filho de Deus. Então, leva a criança. Se Tão você não sério, quer, né? procura uma mãe, uma tia, né? Alguém para levar. Porque tem que levar. Muito. E assim, o tempo passa muito rápido, né? Boa. Tipo assim, 12, 13 anos ali, que é o tempo que a gente tem pra ensinar, né? Pra discipular eles. Porque depois aí já começa, né? Ir pro lado dos amigos, né? Porque dá pra ver, né? A Yane tem 13 anos. A Yane, ela é, assim, vou dizer assim, a tia, não deixa eu mentir sozinha. Mas a Yane, ela é disciplinada na questão escolar, na questão dos cursos que ela faz, né? Sim. E
E eu falo, né? Desde que ela tem 8, 9 anos, eu falo as verdades da vida para ela, para o Benjamin, como que funciona, como que Sim. não funciona, né? Eu e meu marido, a gente ora. Nunca deu volta nos ensinos. Não, eu e o William, a gente ora pelo marido da Yane e pela esposa do Benjamin, desde quando eles estavam no ventre. Eu oro também. Você tem que orar, você tem que botar o Sim. seu joelho no chão e orar pelo seu filho, pelo quê? Pela família, né? Deus, livra eles das más companhias. Sim. Livra eles dos homens maus. É. Livra eles dos homens maus. Porque a gente, quando é pequenininho que tá debaixo das asas da gente, a gente tá protege. vendo. É. Agora, começa a ir pra escolinha. Começa, né? Ir pra É. um cursinho Foge, ali né, do nosso alcance. Aí já quer ir pros Vai aniversários, já pra- quer dar um rolê no Primeira vez que shopping. foi convidado, que veio o convite do aniversário pra criança ir solo, que eu só tinha que deixar lá e voltar. Cara, eu fiquei no carro assim, falei assim, vou pra Que eu casa vou ou não vou? fazer? Fico aqui esperando a festa esperando. acabar. Não. Né? Fica aqui. Aí pega telefone da mãe, do tio, da avó. Por quê? Aí, esses tempos atrás, ele falou assim: mamãe, as minhas amigas falam que você às vezes é super protetora. Eu falo, por quê? Ai, porque você quer saber. Eu falei, o quê? Onde você está? Com quem você está? Que hora que você Claro. volta? O que você está assistindo? O que você está estudando? Eu falei assim: esse é o mínimo que eu posso Sim. fazer. Vocês já ouviram aquela da maternidade, da mãe ser chata? Não. Que quando você é chamada de mãe chata, é aí que tá Tudo valendo. certo. Ah, É aí que você. Às vezes o bicho me fala assim: ai, mamãe pega muito no meu pé. E eu falo: Então tô fazendo carinha, certo. tô no eu tô aqui, caminho. eu sou sua mãe. Sou pai, sou pai. A gente te ama incondicionalmente. A gente te ama. A gente te ama, é o amor, pai, mãe, vínculo. E eu vou repetir pra você o que meu pai e minha mãe falavam pra mim. Eu quero que você me ame, mas antes de tudo eu quero que você me respeite. Sim. Se você não quiser me amar, Tudo bem. tranquilo. Mas respeito. Mas aí me respeita. Aí você, quando você é adolescente, os pais falam as coisas pra gente, a gente fala, vixe. E hoje eu falo pra eles terminam as minhas frases. Mamãe, eu vou. O tal, você não é todo mundo. Né? Mas todo mundo tá fazendo isso. Não, você não é todo mundo. Mamãe, ó, se tá fazendo assim, afasta. Afasta. Ande com pessoas que somem, que multipliquem na sua vida, não que te puxe para baixo, que faça você matar uma aula, que faz você ficar conversando para levar bronca dentro da sala de aula, né? Ande com pessoas que somem, que multipliquem na sua vida, É. né? E meu pai sempre falava: diga com quem andas e eu direi quem és. É verdade. Então, a maternidade é isso, cada dia é uma descoberta. Não tem jeito. Né, pra gente ir fechar, o que que a maternidade te ensinou? Quem que é a Patrícia depois da maternidade? Olha, eu com a maternidade, eu não vou dizer que eu era individualista, porque eu sempre fui uma pessoa que sempre dividiu, que sempre, né? Mas a gente aprende, assim, a saber quem a gente é, assim, as intenções, a questão da responsabilidade. Sempre fui uma pessoa responsável, mas com a maternidade, você é responsável por uma vida, né? Você aprende que o melhor, né? Eu dou o meu melhor para os meus filhos, eu quero dar o meu melhor para os meus filhos. A gente desde comer, né? Desde. Você Come frio. você ia no shopping, você Come falava assim: gelado. vou ver uma ou não blusinha pra mim. come. Vou ver uma blusinha pra mim no shopping. Você volta com tênis pro menino, chinelo pra guria, mas você não E volta com a você sua sem blusinha. nada. É. Você não volta com a sua Aham. blusinha, Isso é ser mãe. né? Às vezes você chega em casa quebrada, mas tem. Mamãe, então hoje tem jiu-jitsu. Ai, vamos embora. E fica lá torcendo, Põe kimono e deixando massa. vamos. Né? E a gente é o maior torcedor. É. Sim. Né? Maior torcedor. E é dessa forma, né? O Benjamin, esses tempos atrás, ele estava fazendo um curso, né, de iniciação à informática, ele e a Yane no mesmo lugar. E a Yane, ela tem muita facilidade de aprendizagem, mas é porque ela se esforça muito. E o Uhum. Benjamin, não, beleza, já sei. Não, beleza, eu já sei. Não, beleza, eu já sei. No dia da prova, da conclusão do curso, foi pegar o certificado, a Yane voltou com o certificado. O Benjamin veio e me abraçou.
Eu fiquei com vontade de chorar, porque o William já tinha falado pra mim que ele não tinha pegado o certificado. Ele falou, ele não pegou, mas depois eu te explico. E aí você tem vontade de, sei lá, de ir lá dar um soco no professor. Mas daí você conhece, né? O seu filho. Sabe aquela flor, a flor que se cheira? Eu conheço a florzinha que eu tenho em casa. E aí você fala assim, cara, eu falei pra você estudar. Mas eu estudei, mamãe. Mas ele é muito... Não, ele estuda. Só que ele é muito imediatista. Né? Ele quer ir. Ele, não, já vou jogar bola, vou brincar de Lego, vou fazer isso, vou estudar. Já li 2 vezes. Então, aí a gente foi sentar para explicar para ele que tudo que a gente planta, a gente colhe. Né? Então, se ele tivesse se esforçado mais naquilo... Ele falou, mas eu me confundi, mamãe. Eu sei que é isso aqui, que era objetiva. Eu falei, então, às vezes, se você fez a prova rápido, né? Então, se você se esforçar mais... Prestar mais atenção, né? Porque assim, hoje você tem que frustrar a criança. O dizer o não. O frustrar. A Yane e o Benjamin mesmo, assim... Hoje eu falei pra ela, não tava falando, né, do podcast, eu falei assim, vocês me desculpam se eu começar a falar umas coisas lá. Aí eu peguei e falei assim, ela falou, o que você vai falar? O Benjamin falou, qual que é a nossa primeira palavra? E não sei o quê. Aí a Yane, né, daí a gente falou assim, enquanto aprendeu a falar papai e mamãe, aprendeu a falar, por favor, obrigado, dá licença. E me desculpa. Na mesma frase, quase. Mesmo Perdão. tempo. Benjamin tem uma facilidade enorme de pedir perdão. Mamãe, me perdoa, eu fiz isso, isso. A Yane já é mais durona. Né? Mas ela vem comendo... Daí o que acontece? Em vez dela chegar e falar igual... Ela vem comendo pelas beiradas. Sim. Aí ela... Até que ela... Do jeito dela, ela fala que sente muito, que... Né? Mas... E agora tá na fase, né? Papai, se eu matar a aula, o que você vai fazer? O que você responde? O William foi sensacional nessa parte. Papai, se eu matar a aula, o que você faz? Ele olhou pra ela e falou assim, mata pra ver. Quer pagar pra ver? Mata pra ver. Quer De vez em pagar? quando ela fala assim, nossa, o que o papai faria? Eu falei, cara, eu não tive Eu essa não ia conversa querer com ver. ele. E eu não que vou não entrar pagar eu não vou pra entrar nos pormenores. Porque é consequência. Eles têm que, desde criança, desde pequenininho, saber que tudo na vida tem sua consequência. Tudo que você faz, você vai plantar. Se você estuda aqui, você vai colher lá. Né? Então, eu acho que isso aí é muito importante. A gente está tentando ir pelo caminho, porque é difícil. É diariamente. É difícil. É difícil mesmo, porque dá essas capas mais... É só Deus mesmo, o Espírito Santo, para nos dar sabedoria. Nos dar sabedoria, como é difícil. E quando começa a falar as coisas assim, que eu levo para os exemplos, eu começo a falar os versículos, Benjamin, mamãe vai pregar. Aí quando eu vou orar, ele fala assim, mamãe, hoje eu tô com muito sono. Eu falo, mas daí, vamos orar, né? Porque ele chama, hoje é seu dia. Hoje é o dia do papai. Hoje é seu dia. Hoje é dia do papai. Eu falo, cara, e o seu dia? Você tem que orar também. Aí ele fala, não, eu oro depois que você... Ele falou assim, mas quando você ora, aí depois eu não consigo orar porque eu vou dormir, porque você demora muito. Demora muito. Você demora muito. Lá em casa eu falo, obedecer é prova de amor, eles falam. Eles já sabem. Vai aprendendo. A palavra de Deus fala o quê? Tem que honrar o papai e a mamãe. O que é honrar? Obedecer. Bom. É de pequenininho. Então, mas é difícil. Eu falo assim, gente, é tão difícil criar uma criança e dentro, né, que você tem um livro lá que te ensina tudo, que é a Bíblia, te ensina, te dá as diretrizes, e você, né, tem que confessar, né, vamos confessar como mães aqui, é difícil. Claro. Você tem uma cartilha que você fala, eu vou rezar essa cartilha para meu filho. Quando ainda nasce... mais o mundo que nós estamos hoje, né, que tem muita informação, né? Eles crescem muito rápido. E antigamente era assim... As nossas mães aprenderam a educar como as vós educaram elas, era na pancada. E hoje tem muita gente ensinando. E hoje em dia a gente já tem que... Você tem que equilibrar, né? Porque... Você não pode também ser muito positivo. Então, mas hoje é que a gente vê muito, os pais tentando ser os amiguinhos dos filhos. Não pode ser, né? Eu já avisei eles.
Eu quero ser sua amiga, filha. Sim. Eu quero ser sua amiga. Porque, infelizmente, gente, infelizmente, tá? Nós temos amigos mais chegados que irmãos. Mas, Sim. infelizmente, a gente vive num mundo que quando chega na hora da festa, tá todo mundo ali. Na hora do choro, todo mundo espirra. E é aí que se prova, O né? amor. Quem Quem tá são, presente. né? E eu falo pra ele, e normalmente é quem? É a família. É. Eu tento fazer com que eles sejam unidos, né? Os irmãos. dois, né? Até até que invista entre eu e a minha irmã e meu irmão, até que eles não brigam, não, sabe? É. Dá umas discórdias, assim. Mas eu falo assim, se você não for unido com seu irmão, e as coisas que às vezes fazem, que você tem que, né, dar uma desbaratinada, porque você não sabe se você ri, se você chora. Mas você tem que educar. O Benjamin, com 4 anos de idade, a professora, ele começou a levar uns hominhos para a escola. A professora falava, pai, não pode. Aí o William falou assim, a partir de hoje, tudo que você levar para a escola, se a professora devolver, ter a bondade de devolver, vai ficar lá em cima. Você não vai ter direito mais de brincar. Porque você sabe, se você levar, você vai estar em desobediência. Ele levou um, ficou. Levou, ficou. Aí um dia eu abri a mochila dele. Né, que você vai arrumar a mochila, todo dia, daí você acaba vendo os hominhos, né? Então, mas aquele dia que tava ali, a Bíblia da criança, dentro da mochila. Ah, Eu E falei, aí? Benjamin, já não foi falado, filho, que não pode levar nada. Tem que levar para a escola, tem que levar sua muda de roupa, tem que levar isso, tem que levar água, tem que levar, né? É só isso que tem que levar. Não pode levar mais nada. Aí eu falei assim, isso papai, ele vai colocar lá em cima. Daí ele pegou e falou assim, a Bíblia? Aí eu falei, é. Falei assim, porque você desobedeceu. Não, mamãe, mas não é brinquedo, é a Bíblia, é a palavra de Deus. Ele não falava, até 5 anos ele não falava o R. É a palavra de Deus, é a Bíblia. Aí eu falava, sim, filho. Ele falava assim, mas mamãe, não é você mesma que fala que a gente tem que falar de Jesus para todas as pessoas? Eu levei a Bíblia para falar de Jesus para os meus amigos. ai, gente. Cara! Aí ele falou assim, aí eu queria contar a história da Bíblia para os meus amigos. Eu levei para falar de Jesus com meus amigos. Eu fiz errado? Cara, ele me desmontou de tal forma que eu falei, filho, dá um minutinho pra mamãe que a mamãe já volta. Eu fui pro meu quarto, eu fechei, eu não sabia se eu chorava ou se eu rachava o bico de dar risada. Porque pra Gente, mim que aquilo foi um golpe, lindo. assim, sabe? Sim. Foi um negócio assim, eu falava assim, aí eu cheguei pra ele e falei assim, filho, temos que levar o evangelho, temos que falar da Bíblia pros nossos amiguinhos, Jesus tem que ser conhecido. Mas, acima de tudo, Jesus tem que ser conhecido através da sua vida, do seu testemunho. E a própria Bíblia. Aí eu catei a Bíblia, fui ler lá Eclesiastes, é tempo pra tudo. Eu falei, na escola não é tempo de levar a Bíblia, infelizmente. É o famoso Hoje tá não. certo, mas tá errado, né? Tipo, Hoje tá não. certo, mas tá errado. Eu falei, hoje não. Quando você ficar maior, que você for levar caderno, essas coisas, você leva. Na hora do intervalo, você usa. Né? Então a gente se pega, assim, às vezes, na tal da sinuca de bico, que você não sabe se você ri ou se você chora. Então, é umas situações assim que É os prazeres e os desafios. foi engraçado. E aí você, como mãe, você vai falar o quê? Sim. Tipo, né? mãe, você me ensinou. Eu Tá e o certo, mas tá mas errado. hoje eu falei um negócio pra minha sogra que eu falei assim, eu criei meus filhos para eles terem senso crítico. Sim. E às vezes bate um arrependimento, porque tudo eles querem saber. Por quê? Da onde veio, pra onde vai, que jeito que é, Ai, meu Deus. que jeito que foi, né? Então, no primeiro ano, eu tive que buscar uma psicóloga pro Benjamin, porque a professora falou que o Benjamin, ele não tinha jeito. O dia que ela falou assim, mãe, Benjamin não tem jeito. Eu falei, caramba, Mas velho, é um uma filho meu não, criança. um filho meu de 6 anos não tem jeito. O que eu fiz? Fui procurar uma psicóloga. Quando eu avisei a escola, ó, procurei a psicóloga, o Benjamin tá indo em sessões de terapia, aí a psicóloga vai procurar a escola para fazer esse acompanhamento. Ai, mãe, não precisava. Eu falei assim, o quê? Vocês, pelo que eu entendi, já queria que eu já entrasse no médico com medicação, Meu com não sei o quê, Deus. para quietar a criança. Aí eu falei assim, ele foi para psicóloga, sim. Por quê? Porque a gente tem que entender a raiz do que está acontecendo, Claro. né? Aí foram lá na escola, conversou com a orientadora, com a professora, né? Ela fez todo esse acompanhamento. Aí ela me deu, né, devolutiva, e eu fui na escola, pedi a devolutiva da escola. O que acontecia com o Benjamin? O Benjamin tem senso crítico.
professora, mas por que que eu tenho que fazer isso agora, professora? Por que que tem que ser dessa forma? Não pode ser dessa forma? E se eu fizer assim, também tá errado? Professora, eu tenho uma dúvida. Então, assim, hoje, alguns professores, infelizmente, eles querem que as crianças sentem na cadeira e fiquem assim. Só que hoje as informações são a velocidade da luz. Muito. As informações estão vindo muito rápido. E aí você cria um filho para ter senso crítico, e ele fica levantando a mão, fica lá perguntando, e fica lá querendo saber do porquê, né? Aí você vai fazer o quê? Incomoda, né? Você vai dar o remédio para a criança, porque ela tem que Sim. ficar quietinha olhando para o quadro negro, sem abrir a boca? Né? Então, são situações assim que a gente passa. A gente passa com criança. Né? É muito assim. Aí eu falei pra minha sogra que eu ia falar o acontecido ontem, que aconteceu. Eu vou ter que falar pra minha sogra. Ela levou ele no mercado. E aí ela falou assim: vamos lá que a vovó vai comprar um pão. Aí, né, quem conhece a minha sogra sabe que o pãozinho só não adianta, né? Ela vai pegando um negocinho aqui, um negocinho lá. Aí ela viu, pegou um negócio lá. Aí acabou de pagar, o Benjamin catou as sacolas. Ela falou assim: não, bem, a vovó leva. Não, vovó. Aonde tem homem e mulher não carrega sacola, não carrega peso. Ai, gente. Diz que a menina do caixa falou assim: o que é isso? Que graça. Como assim? Né? Como assim? Aí eu falei pra ela assim: eu vou falar no podcast. Que lindo. Porque, assim, e não é uma coisa que eu falei pra ele de ensinar ele. Ele viu o pai dele fazendo. Eu não carrego nenhuma sacola se meu marido estiver perto. Se eu estiver andando na Gente, que calçada, legal. se eu estiver andando na calçada, o William sempre me põe pra dentro, né? Proteção. E ele quer fazer também. Eu falo: filho, mas você é criança, você tem que andar pra dentro. Não, mas eu também sou homem. Que lindo. Então, assim, é porque vê o pai. É o exemplo. É né? exemplo. Né? É o exemplo. Sim. É isso. É isso, gente. Tudo isso. Que coisa linda. Obrigada, Paty, Aí eu que agradeço. por compartilhar com a gente essa história tão linda aí, da maternidade na sua vida. Quantos aprendizados, né, nessa noite. Muita riqueza. Aí eu que agradeço. Obrigada mesmo. Deus abençoe. Amém. E é isso. Amém. Gente, queremos agradecer a Modo A, que está nos vestindo. Siga lá o @ da Modo A no Instagram. Uhum. Queremos agradecer os nossos outros parceiros, o Zenet Studio, né, a Bruna Colette e a Paula Valese, que tem aí nos produzido a cada semana. Então, já siga os nossos parceiros, acompanhe e não perca nenhum dos episódios. É isso aí, compartilha com as pessoas que você conhece, que pode ser edificada, as pessoas que têm filhos, que pode aprender aí um pouquinho mais com essa história maravilhosa de vida aí que nós aprendemos hoje com a Paty. Um beijo, Até a próxima! até a próxima!